Tudo bem, doutor Valdir? Tudo bem. Olha, primeiro, muito obrigado por aceitar o convite do programa para falar de um assunto muito importante da saúde, que é as anemias. Eu estou falando certo, são as anemias ou é uma anemia só, doutor? Pode-se dizer as anemias, porque realmente existem muitas causas e então não é na realidade uma doença, é uma síndrome, é uma consequência de uma infinidade de causas. Tá. E como é que surgem as anemias? Bom, então, como existe uma infinidade de causas, os mecanismos que o organismo pode, né, produzir anemia são muito variados. Então, aí vem uma classificação bastante extensa das anemias, porque nós podemos ter diferentes situações e diferentes mecanismos de produção de anemia. Então, podemos começar analisando aquelas situações em que existe uma falta de alguma substância necessária para a produção dos eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos do sangue. A princípio, a anemia é isso. A anemia é a diminuição do número de glóbulos vermelhos do sangue circulante. A anemia, em termos gerais, é isso. Então, existem situações, como eu estava dizendo, em que existe falta de alguma substância necessária para a produção e maturação, né, das células na medula óssea, onde o sangue se forma, das células do sangue são formadas. Medula óssea é o tutano do osso. Né? Nosso tutano. Então, dentre essas causas por deficiência de alguma substância importante para a produção dos glóbulos vermelhos, nós podemos destacar o ferro, né? E é de uma importância enorme, porque justamente... A falta do ferro ou o aumento? Falta, porque o ferro ele faz parte da hemoglobina, que é uma substância que existe no glóbulo vermelho, que aliás é a razão de existir o glóbulo vermelho, a hemoglobina, porque é o pigmento que recebe oxigênio e libera oxigênio para os tecidos e capta o CO2 dos tecidos e leva para o pulmão. Então, para a respiração, que é essencial para a vida, né, a presença dos glóbulos vermelhos é fundamental. E a presença da hemoglobina nos glóbulos vermelhos é fundamental. E a presença do ferro na hemoglobina é fundamental. Então, não é excesso, né, doutor? Não tendo ferro, não há produção de hemoglobina, não há produção de glóbulos vermelhos e a vida é impossível. Então, a falta de ferro é uma das causas mais importantes, né? E pode existir falta de ferro ou por falta de ingesta, né, em criança, às vezes em pessoas muito pobres, ou que tem algum problema sério de alimentação, ou que tem algum problema... O senhor quis dizer aí, o que o senhor me dizia, muito pobre, uma pessoa de baixa renda pode ter... eventualmente sim, porque tem uma dieta muito pobre, pode ter uma dieta muito deficiente, né? Pode haver então falta de ferro. No meio rural, né, nós temos um problema sério que é de algumas parasitoses intestinais, como ancilostomias, ascaridíase, que também... Né, o senhor está falando um termo técnico aqui, não é aquelas lombrigas que a gente fala. Então, é lombriga, que a gente conhece lá. Lombriga provoca o que vulgarmente se chama amarelão. E o amarelão da lombriga é uma anemia por falta de ferro. Né? Tá. Então, tem aquela criança que tem aquela barriga grande, que a gente chama barriga d'água. Exato, mas que na verdade não é barriga d'água. Eu estou falando tudo isso que eu morei no sítio, né? E a gente, aquela barriga grande, às vezes é tudo lombriga ali, né? Então, nessa é uma outra causa importante, né? Relacionada aí também a maus hábitos alimentares, pobreza, etc. Né? E mais a ancilostomias, eu quero dizer. Doutor, já tem uma pergunta aqui, e a pergunta eu acho que é corriqueira. Comer fígado aumenta a quantidade de ferro no sangue? Sim. Então o fígado é bom para anemia? É um alimento rico em ferro, como a carne também. Tá. E brócolis também? Os vegetais, embora eles também tenham ferro, eles não são uma fonte tão boa de ferro, porque o nosso organismo não consegue retirar dos vegetais a quantidade de ferro que precisa por causa da celulose. E nós não temos enzimas que quebrem a parede celular. Então, o ferro dos vegetais é pouco absorvido. Então, é uma pergunta que geralmente o pessoal faz: o feijão é bom para anemia? O feijão tem ferro, ele é um alimento importante, mas não é uma fonte tão importante de ferro como é a carne, como é o fígado, né? Tá. Qual é o alimento que mais gera ferro? A carne. Carne vermelha? Carne vermelha. Tá. Carne de gado, então. Tá. A carne de peixe, boi, nem tanto. Menos. Também tem, mas é menos que a carne de vermelha. E as bebidas, doutor?
Bebida, de modo geral, não é um bom fornecedor de ferro. Não é. Sabe-se que o vinho tinto pode aumentar um pouco a absorção de ferro. Então, se tomar vinho tinto na refeição, pode aumentar um pouco a absorção de ferro. Certo. Né? Inclusive, tem pessoas que têm excesso de ferro, e justamente porque consomem muita carne e muito vinho. Né? Certo. Então, provavelmente lá os argentinos e os gaúchos devem ter um pouquinho mais, né? Tem uma pergunta, doutor, qual é a idade que a pessoa pode ter anemia? Existe uma idade? Nós começamos a falar sobre anemia por deficiência de ferro, então vamos continuar ainda falando sobre isso. Na criança, mesmo a criança bem nutrida, e todas as vezes acontece isso, porque a criança que cresce muito rápido, o volume sanguíneo vai aumentando rapidamente, proporcionalmente ao aumento da massa corporal, né? E com isso pode haver uma deficiência de ferro também. Às vezes a criança, embora seja bem alimentada, seja, né, bem orientada e tudo, mas eventualmente pode a criança de baixa idade fazer deficiência de ferro por esse mecanismo, pelo crescimento, né? Pela necessidade maior de ferro que a criança tem em relação a... Tem uma pergunta, doutor Valdir, de uma senhora que está me perguntando aqui, por que as mulheres têm mais anemia que os homens? Eu até não sabia disso. Bom, na mulher o que acontece é que existe uma perda sanguínea fisiológica, né, mensal, que é o período menstrual. E muitas vezes existe um fluxo muito grande, uma perda sanguínea volumosa. De modo que, com o correr dos anos, né, vai havendo uma perda progressiva de ferro e ela muitas vezes não consegue, com a alimentação, repor tudo que perde. De modo que essa é a razão pela qual você vê bastante anemia por deficiência de ferro na mulher. Curiosidade aqui, doutor. A pessoa obesa, ela tem possibilidade de ser anêmica? Não tem relação uma coisa com a outra. Não tem? Não. Anemia, então, é a falta de ferro mesmo no sangue? Não. Anemia por falta de ferro é uma. Existe uma infinidade de causas de anemia. Tá, mas nós estamos falando dessa porque é a mais comum. Então, exato. Qualquer consultório médico é que mais aparece. Falando nisso, o diagnóstico é fácil, doutor? Fácil, doutor. Bom, o diagnóstico é feito essencialmente por um exame chamado hemograma, que dá a contagem dos glóbulos vermelhos, né? Da quantidade de hemoglobina, então diz se tem anemia ou não, né? E pela dosagem do ferro no sangue, que então permite, ferritina, que permite então caracterizar a deficiência de ferro. Então isso é para anemia por falta de ferro. Existe uma infinidade de outras causas de anemia que tem outros métodos diagnósticos. Agora, para a deficiência de ferro é a dosagem do ferro. Mas uma outra anemia aqui que também é frequente, fora essa? Bom, existem outras causas de anemia, inclusive ainda no terreno da anemia por deficiência de fatores nutricionais, nós temos a deficiência da vitamina B12 e deficiência do ácido fólico, que são necessários para a maturação celular, para a maturação das células que dão origem aos glóbulos vermelhos da medula óssea. A vitamina B12, ela é necessária para a síntese do DNA. Sem sintetizar o DNA, as células não conseguem se reproduzir. E o ácido fólico, né? Na realidade, o ácido fólico, que é de uma importância fundamental para isso, e a vitamina B12 é um coenzima do ácido fólico. Então, são duas vitaminas que têm um mecanismo associado, né? Uma depende da outra. Doutor, aquela pergunta que eu fiz ao senhor e acabamos não respondendo, existe uma idade para a pessoa ter anemia ou pode ter quando criança? Não, pode ter desde a criança. O idoso também tem possibilidade? Claro. Aliás, com relação ao idoso, tem um aspecto importante que a gente deve lembrar, que muitas vezes a anemia é um sintoma de uma doença mais grave. Por exemplo, câncer de estômago ou câncer de intestino, muitas vezes pode se manifestar através de uma anemia, porque a pessoa tem o sangramento no local do tumor, não é? E vai espoliando, até que desenvolve uma anemia. Então, quando você vê uma pessoa idosa com anemia, mesmo que seja uma anemia por falta de ferro, a primeira coisa que a gente pensa é na possibilidade de ter um tumor no estômago, no intestino, que pode estar tendo perda de sangue. E dentro dessa questão do diagnóstico, o tratamento... O tratamento, se é simples deficiência de ferro, como é o caso da criança de baixa idade, como é o caso da pessoa mal alimentada, como é o caso da mulher que menstrua, que tem um período menstrual, fluxo volumoso, então aí é ferro. Agora, se for uma causa mais séria, como por exemplo o tumor da pré-digestivo, então aí já tem outras
considerações, cirurgia, quimioterapia, né? Tem outros, né? Tá. Entram outras coisas que são mais... Eu quero entrar na área oncológica, o senhor também é especialista, mas é importante perguntar ao senhor assim... exatamente. Dentro... Estão me perguntando aqui, doutor, anemia mata? A anemia mata? Bom, se chegar a um ponto onde chegue a haver falta de oxigênio, sim, né? Quer dizer, pode eventualmente chegar a um ponto em que não oxigena mais, né? Está tão baixa a produção da hemoglobina, a pessoa vai ficando cada vez mais astênica, vai ficando cada vez mais debilitada, pode entrar em coma e morrer. Provavelmente. Não seria mais isso, né? Mas provavelmente a pessoa que tem anemia não deve usar, além de ninguém deve usar o tabaco, mas a pessoa com anemia é pior ainda, né? Bom, o tabaco faz mal para tudo, vamos dizer assim. Não que ele vá diretamente se envolver na causa da anemia, mas ele produz uma infinidade de doenças e participa de doenças pulmonares, câncer de mama, câncer de bexiga, né? Para citar assim as mais importantes. Muita informação está nos passando aqui o Dr. Valdir Furtado. O Dr. Valdir Furtado, médico especialista em hematologia e oncologia, está nos respondendo tudo sobre anemias. Doutor Valdir, a anemia pode, mal tratada ou mal curada ou não tratada, ela pode levar a pessoa a ter outras doenças? Não, pela anemia em si não. Mas ela pode naturalmente, devido à falta de oxigênio para o organismo, porque à medida que a anemia vai se agravando, vai diminuindo a produção de hemoglobina, naturalmente, e vai diminuindo a capacidade de fixação de oxigênio e eliminação de gás carbônico. Então, com isso, pode levar a danos, né, a outros órgãos, principalmente o coração, o cérebro, né, e que podem, então, se ressentir dessa falta de oxigênio. Existem países, doutor, que a gente conhece que é uma alimentação subhumana até, né? Não é desnutrição, é subhumana a alimentação dessas pessoas, como um país ligado à África do Sul e outros mais, como a parte da Angola, Somália. Ali as pessoas têm mais anemia por essa carência alimentícia? Sim, tem. Só que lá não é só anemia. São outras doenças também devido à carência de proteína, carência de vitamina, né? Mas, o que pode associar? Anemias nutricionais podem ser devidas não só a deficiência de ferro, deficiência de vitaminas, de proteína, de alguns sais minerais, né? Então existem algumas situações complexas de desnutrição severa, em que a anemia é um dos componentes, né? Isso você vê nos países mais pobres, né? Essas situações de carência multifatorial, né? Estão me perguntando aqui, eu não sei se a gente já não falou nesses blocos todos aí, sobre o sintoma. A pessoa sente o que quando pode estar com anemia? Normalmente é fraqueza, é o que a gente chama de astenia, né? E palidez. A pele fica pálida, é aquela história do amarelão, né? Do amarelão. Quer dizer, é a palidez da pele e das mucosas, né? Primeiro a fraqueza e palidez. Então, é importante, você que mandou essa pergunta, e você está sentindo que está com anemia, vá no espelho e olha. Agora, veja bem, e se por acaso você não se achar que está amarelo, pergunta para sua mulher, ou pergunta para o seu marido, seu vizinho, como é que eu estou? Estou amarelo, não estou amarelo? Estou fraco? Então, de repente, também está mal alimentado, né? Estão perguntando aqui, doutor, se dá para ver pelo olho. O olho, o que tem? Pela conjuntiva, né? Que fica pálida. Fica pálida? Então, é só olhar no olho também, se tem uma palidez. Às vezes a pessoa está até meio morta lá e está achando que está tudo bem, né? E tem que cuidar. Olha, está aqui o Dr. Valdir Furtado dizendo quantas coisas pode levar você a ter esses problemas. E daí é uma conjunção de problemas, né? Uma coisa leva a outra. Dr. Valdir, o senhor falou exatamente que as mulheres ela tem mais chance de ter exatamente por causa da menstruação e tudo mais. Mas também a mulher que chega naquela fase da menopausa, não tem mais a menstruação, mas isso não a previne de ter anemia. Sim, previne de ter anemia por deficiência de ferro. Certo. Agora, não previne de outras formas de anemia, porque, como eu disse no começo, a anemia não é uma doença, a anemia é uma síndrome, devido a uma infinidade de causas. Tá. Nós estamos falando de uma causa, que é falta de ferro, existe uma infinidade de causas. Essa o diagnóstico é mais fácil, porque você faz o hemograma, é isso?
Mas e as outras vai fazendo a pesquisa. Tem outros testes para investigar outras causas da anemia. Tá. Existe algum estudo recente para saber assim quantas pessoas existe hoje no Brasil que está passando por anemia, não? Eu acho que não existe uma estatística que nos dê um número exato no país. Porque como é uma coisa muito comum, acaba sendo corriqueira, então talvez não haja uma estatística. Não sei se o Ministério da Saúde tem uma estatística atualizada sobre isso. Acredito que não. Tem uma pergunta aqui novamente, estão me buzinando aqui. Quanto tempo demora o tratamento? Depende da intensidade da anemia. Normalmente, quando a deficiência de ferro, a gente trata com ferro por via oral, que a pessoa absorve perfeitamente bem. Geralmente, em torno de 2, 3 semanas, já a anemia está curada. 2, 3 semanas. Aí repete o exame de sangue. Deixa até um mês de tratamento, mas habitualmente, depois da segunda, terceira semana, se a pessoa tem uma absorção normal, né? Doutor, tem uma pergunta aqui, estão nos avisando que o nosso tempo está terminando, mas eu tenho que fazer essa pergunta, para satisfazer lá o nosso telespectador. Anemia tem alguma coisa a ver com hepatite? Não diretamente, não. A pessoa tem hepatite e não tem anemia? Sim, claro. Tá. Hepatite é problema lá no rim, no fígado, né? Doença do fígado. Tá certo. Olha, agradecer mais uma vez aqui a sua presença no programa Amor Sem Limites, né? E se o senhor quiser deixar uma mensagem àqueles que estão nos assistindo, esse é o momento. Bom, a mensagem que eu gostaria de deixar é que a anemia não é só isso que a gente falou. Sim. Existe uma infinidade de outras causas de anemia e existe uma infinidade de testes laboratoriais diferentes para cada situação. Então, é um assunto muito extenso. Tem que estar cuidando mesmo. Só lembrar disso, né? Lembrar que não é só anemia por falta de ferro. Anemia existe várias e de causas muito variadas. Está dado o recado aqui, o doutor Valdir está dizendo a você que se cuide realmente. E se você precisar de mais informação, você tem o número do meu celular, é só mandar mensagem. Outra coisa também, se você quiser conversar comigo, adiciona lá no Facebook, Vereador Zé Maria, ou Vereador Zé Maria 2, porque o 1 está lotado. Fica com Deus e até o próximo programa, Amor Sem Limites.